Direito e direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Lélio Bentes Correia, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que já foi representante da Justiça do Trabalho no Conselho Nacional de Justiça, tem atuado junto à Organização Internacional do Trabalho e é o atual Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Vamos bater um papo sobre a Justiça do Trabalho, sobre sua atividade correcional, sobre esse espaço jurisdicional que, em tempos de polarização e crítica fácil, parece ter virado a geni da vez. Direito nos Tímpanos quer ajudar você, nosso ouvinte, a conhecer um pouco mais da Justiça do Trabalho, a refletir sobre o seu papel e sua forma de atuação. Vamos navegar pela complexidade da justiça laboral, aproveitando a experiência de quem conhece a heterogeneidade de um sistema composto por 24 tribunais e articulado em torno de um tribunal nacional, com forte papel homogeneizador. Nosso percurso será provavelmente longo, mas antes precisamos conhecer um pouco mais sobre nosso convidado, o ministro Lélio Bentes Correia. Assim, eu queria começar pedindo para que ele nos falasse de sua trajetória profissional, desse seu percurso até o Tribunal Superior do Trabalho, e, em especial, até a Corregedoria Geral do Trabalho. Muito obrigado, doutor Fragali. É um prazer estar aqui participando desse projeto tão inovador e tão importante para todos nós da Justiça do Trabalho. Eu ingressei no Tribunal Superior do Trabalho como assessor em 1987 e em 1989 tomei posse no Ministério Público do Trabalho. Atuei na Procuradoria Regional do Trabalho de Rondônia, depois fui removido para o Distrito Federal e posteriormente promovido a subprocurador-geral do Trabalho. Estive afastado por 1 ano e meio fazendo um mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos na Universidade de Essex, na Inglaterra, e depois mais 1 ano servindo a Organização Internacional do Trabalho no Programa de Combate ao Trabalho Infantil, IPEC. Em 2003, fui nomeado, após participar do processo eleitoral no Ministério Público e compor a lista sextupla e depois a tríplice do TST, fui nomeado para o Tribunal Superior do Trabalho, onde estou, então, há 16 anos, tendo ocupado a presidência da primeira turma, fui conselheiro da Escola Nacional da Magistratura em 3 mandatos e, mais recentemente, eleito pelos meus pares para a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, tendo antes, como você disse, servido ao Conselho Nacional de Justiça, também eleito pelos pares. Enfim, uma caminhada longa e instigante, né? Mas talvez essa última etapa da corregedoria seja realmente a que mais tem me proporcionado uma imersão em profundidade na realidade da justiça do trabalho, num país tão cheio de peculiaridades e características regionais, né? Nós temos aí uma grande diversidade de situações, de culturas, mas, ao mesmo tempo, no que diz respeito à nossa justiça do trabalho, todos irmanados por um propósito comum, né? De não só entregar a melhor prestação jurisdicional, mas, acima de tudo, valorizar os princípios da justiça social, né? Promover os direitos sociais e, assim, cumprir a nossa missão constitucional.
Pois é, eu queria aproveitar um pouco dessa parte final da sua fala, né, em que, embora o senhor tenha, né, descrito que passou pela OIT, que a OIT teve um impacto nessa internacionalização, né, de uma perspectiva, de uma leitura internacional do que é o mundo laboral, da própria conflituosidade laboral. O senhor falou da sua experiência muito rapidamente como conselheiro no CNJ, mas o senhor ocupa hoje uma posição privilegiada como corregedor, na medida em que ela lhe permite conhecer todo o sistema, né? Isso fez, inclusive, ou faz, né, com que o senhor visite todos os tribunais na atividade correcional. Nos últimos meses, eu fui contabilizar, o senhor já visitou 17 tribunais, e o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, né, nosso TRT, é o 18º a ser visitado, ou seja, faltam muito poucos para fazer o ciclo completo, né? Nessas andanças, e aí eu me lembro dos meus tempos de estudante, né? Nessas andanças o senhor foi do Oiapoque ao Chuí e da Ponta Seixas à nascente do Rio Moa, né? Cobriu os 4 cantos do Brasil, percorreu o Brasil de ponta a ponta, angariando um conhecimento privilegiado sobre a Justiça do Trabalho. No final das contas, eu queria lhe perguntar qual é o retrato que as suas correições permitem construir da Justiça do Trabalho. Qual é o estado da arte da Justiça do Trabalho? Na verdade, essa é a 22ª correição que eu faço. Faltam só 2. Não é? A vantagem da correição ordinária é que nós passamos, eu e minha equipe, passamos 5 dias inteiros nos tribunais regionais, como eu disse, num processo de imersão naquela realidade. E o que eu posso dizer com absoluta convicção, né, é que cada correição que eu encerro, eu me sinto mais motivado e mais orgulhoso de pertencer aos quadros da Justiça do Trabalho, né? É uma justiça que se diferencia não só pelos seus indicadores, pela sua qualidade, por ser a justiça mais célere do país, né? Nós, segundo o CNJ, concluímos os processos em média em 9 meses, o que é praticamente a metade do prazo dos outros ramos do Poder Judiciário. Nós somos a justiça que mais concilia, 44% em média no primeiro grau, o que é 4 vezes mais do que o índice de conciliação, por exemplo, da Justiça Comum. Nós somos os que melhor executam, embora aí tenha que ser feito um parênteses, porque nossa taxa de congestionamento está muito longe daquilo que todos nós, como magistrados, gostaríamos que fosse, né? Mas ainda assim nós temos uma taxa de congestionamento em torno de 72%, o que significa que de 100 processos que vão à execução, 28 saem, se resolvem com o pagamento do débito, mas ainda assim somos bem mais efetivos do que outros ramos do Poder Judiciário. Nós temos na Justiça Comum uma taxa de congestionamento de mais de 83%. Então, de 100, eles resolvem 17. Mas o que mais tem me marcado, Fragali, é que a Justiça do Trabalho, ela tecnicamente está muito bem preparada. Nós temos o processo de informatização alcançou toda a Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Hoje o nosso esforço é para trazer 100% dos processos para o PJE. Estamos aí com mais de 90% já dos processos, de todos os processos da Justiça do Trabalho no Brasil, no PJE. Mas há um diferencial na qualidade humana de magistrados, magistradas, servidores e servidoras da Justiça do Trabalho. Percebe-se claramente que... Posso falar
que a generalidade dos nossos quadros não estão aqui por acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas. Não é? Nós acreditamos na centralidade do ser humano para que o processo de desenvolvimento seja realmente sustentável. Né? Nós nos dedicamos muito além, para muito além do dever ali de lidar com autos, processos e audiências, para buscarmos alcançar impactos os mais diversos na nossa atuação junto à sociedade. Eu, inclusive, organizei no sítio da Corregedoria uma página só de boas práticas, né? Onde nós procuramos ressaltar essas iniciativas de responsabilidade social. Né? Então, nós temos na Paraíba servidores que, fora do seu horário de trabalho, usam o laboratório de informática da Escola da Magistratura para dar formação em informática, manutenção de hardware e programação para adolescentes em situação de conflito com a lei. Né? Nós temos no Tribunal Regional de São Paulo um projeto de acessibilidade que permitiu contratar, na primeira etapa, 6 adolescentes aprendizes com deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Né? Nós temos no Rio Grande do Sul um projeto também de aprendizagem para adolescentes em situação de vulnerabilidade, que capacita esses adolescentes no manuseio do PJE, o que foi uma grande sacada, porque das 2 turmas formadas, 100% foram absorvidas pelos escritórios de advocacia. Estão todos empregados. Né? Nós temos em Pernambuco o projeto Alto da Mina, apoiado pelo TRT, que é um projeto que dá formação musical clássica para adolescentes de uma das comunidades mais pobres e violentas daquela região. E tudo com a participação de magistrados, servidores, né? As comissões de promoção do trabalho seguro, de combate ao trabalho infantil, estão estruturadas em todos os tribunais. Alguns tribunais já estão estruturando as suas comissões de igualdade, de gênero, raça. Temos comissões com composição diversificada, comissões voltadas à promoção da diversidade, né? No Rio Grande do Sul, no Paraná, né? Inclusive com servidores e magistrados escolhidos por seus pares, representando cada um dos segmentos. Então, nós temos os nossos, o representante do segmento afrodescendente, temos representantes das mulheres, representantes da comunidade LGBT, pensando uma justiça do trabalho realmente plural, né? Que possa se relacionar internamente entre os seus integrantes e com a sociedade de forma fiel àquilo que professa nas sentenças. Nós somos muito bons em corrigir a conduta dos outros, então nós temos que ter também uma conduta exemplar. Esse retrato que o senhor escreveu, com todas essas iniciativas, no final das contas, ainda assim, é um sistema homogêneo ou ele é extremamente heterogêneo? Não tem dúvida, Fragalha. Assim, a gente percebe que há uma diversidade de condutas, né? Assim, infelizmente, em todas as instituições, nós encontramos pessoas que se comprometem mais, outras que se comprometem menos, né? Mas o que eu percebo é que, majoritariamente, a Justiça do Trabalho tem honrado esse compromisso, e isso sensibiliza as pessoas, né?
essas comissões a que eu me referi, elas têm funcionado como um elemento catalisador. Ele não só dissemina uma consciência, busca sensibilizar as pessoas, mas também absorve aqueles que vêm justamente em busca dessa identidade, não é? Com as causas sociais que se espera encontrar no seu trabalho. Exemplo, no último curso de formação, você foi um dos grandes responsáveis por esse momento de mudança de rumos mesmo, na ENAMAT. Eu fui procurado por um grupo de 6 colegas, né, que estão agora lotadas no TRT da 2ª Região, que queriam saber o que fazer para se envolver com o combate ao trabalho infantil, com o combate ao trabalho escravo, porque já desde o curso de formação viram despertar esse sentimento de que nós podemos e precisamos fazer algo mais pelos direitos sociais, pelos direitos humanos no mundo do trabalho. Que bom ouvir isso. Eu queria resgatar um pouco a sua fala anterior. Tá. Né? O senhor apresentou vários números para a gente. Sim. Taxa de conciliação, sim, taxa de congestionamento, né? Conhecer o judiciário, né? A estatística é, sem dúvida, uma ferramenta essencial, algo que ganhou enorme relevância com o programa Justiça em Números do CNJ. Né? Depois disso, vários indicadores têm sido criados. Na gestão anterior da Corregedoria Geral, foi criado o Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho, o IGEST, né? Que sintetiza indicadores como acervo, celeridade, produtividade, taxa de congestionamento em relação à força de trabalho. Nas atas correicionais, eu tenho observado que as unidades judiciárias de primeiro grau, as varas, né, elas estão sendo referenciadas a partir dessa parametrização do IGEST, indicando sua colocação por quartil em relação ao Brasil. Ou seja, diz lá, a vara tal está nos 25% pior, ou está nos 25% intermediário, ou nos 25% do topo. Eu queria lhe perguntar se o senhor acha que isso é bom como estratégia de gestão. Isso não cria uma espécie de ranking entre as diferentes varas? Não cria um clima de competição entre juízes e servidores? Ou seja, eu vou olhar o meu vizinho para saber se o meu vizinho está fazendo bem, está melhor do que eu na fotografia, né? Além disso, eu queria, né, ainda juntar nessa pergunta, quando eu comparo unidades dos 4 cantos do país, né, que eu sou né, do Oiapoque ao Chuí, né, a gente não está, como a gente fala na crítica metodológica, comparando maçã com laranja. Né? Eu queria ver um pouco sobre essas questões. É interessante essa sua observação, porque ela me remeteu lá ao tempo em que eu era acadêmico, estagiava no escritório de advocacia, e nós tínhamos lá na 10ª Região 2 juízes muito conhecidos de primeiro grau, que muito antes de falar em IGEST ou Justiça em Números, já praticava essa competição. Né? Era assim, quando um estava na primeira e outro na segunda vara. Então, quem terminava a audiência mais cedo, passava em frente à sala de audiência do outro e batia 2 vezes no vidro. Tac, tac. E dava um tchau. Né? E aí era uma loucura. Nenhum advogado queria estar na frente do juiz quando ele ficava para trás, porque ele ficava desesperado para acabar logo as audiências, porque o outro tinha terminado mais cedo. Né? Agora, o IGEST, bom, a ideia de mensurar a eficiência, a produtividade do Poder Judiciário, né, ela vem da necessidade de nós realmente tomarmos pé do tamanho do desafio, né,
e do grau de efetividade que o nosso trabalho alcançava, né? Certamente você se lembra disso. Nós todos sempre trabalhamos muito, né? Vocês na magistratura até mais do que o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho também tem um volume de serviço muito pesado. Mas todos nós usávamos expressão no sentido de que nos sentimos enxugando o gelo. Trabalhamos muito e estamos frustrados porque estamos sempre enxugando o gelo, mas nós nunca soubemos de que tamanho era a geleira, né? E nem quanto gelo nós estávamos enxugando. Então, essa mensuração numérica, claro que ela não ela não esgota todo o conhecimento da nossa atividade, todos os seus quadrantes, mas ela é importante, né? Inclusive para chamar a atenção para a necessidade de nós desenvolvermos uma metodologia, né, de gestão processual, de gestão administrativa e de gestão de pessoas, né? Um juiz numa vara tem lá, a depender da vara, 7, 8, 10, 14 pessoas trabalhando sob o seu comando, e ele precisa ter uma ideia do que tem que ser produzido, do que tem que ser atacado, onde estão os gargalos, né? E, claro, a forma mais fácil, né, de se começar algum tipo de mensuração é a numérica. Não tenho a menor dúvida de que nós já estamos num momento em que precisamos nos preocupar com a mensuração da qualidade do serviço que nós prestamos. E isso nós temos encontrado em situações isoladas, mas elementos que realmente indicam isso com clareza, né? Se você tem duas varas que recebem o mesmo número de processos, um magistrado faz as audiências, instrui os processos, julga, e o outro indefere todas as petições iniciais, tá, sem fundamento, esse último vai ter uma produtividade aparentemente maior do que a do seu colega, embora todas as decisões dele possam vir a ser reformadas no futuro, tá? Então, nós temos que começar a pensar em indicadores para serem introduzidos que possam dar a noção da qualidade da jurisdição para fazer para dar mais, vamos dizer, acuidade a essa ferramenta. Agora, o IGEST, que foi criado em administração anterior à nossa na Corregedoria, a minha visão é de que ele não tem esse propósito de ranquear nem de estimular a competição. Ele é muito mais útil como ferramenta de gestão na medida em que permite ao magistrado se situar, né? E eu sempre digo, o magistrado ele pode se comparar com o primeiro da lista, que está a 2.000 quilômetros de distância dele, numa realidade completamente diferente, como também pode se situar no âmbito regional, e para mim o mais importante é a situação no âmbito local. Então, se no mesmo fórum, né, tem 5 varas, 4 varas são mais céleres, executam melhor, fazem mais acordos, e a minha vara está atrás de todas, eu devo conversar com meus colegas, trocar uma ideia, enfim, quem sabe eu ouço alguma sugestão, eu percebo alguma iniciativa que eu não percebi ainda. Então, assim, eu reconheço que esse fator meramente quantitativo, ele não é assim absoluto em termos de indicação da eficiência da prestação jurisdicional. Tanto que vários tribunais têm buscado desenvolver soluções, e eu lembro quando passei pelo CNJ, um dos nossos projetos, que infelizmente não avançou, era nesse sentido,
os tribunais estão desenvolvendo ferramentas de gestão, né, que permitem identificar aonde estão os pontos de congestionamento na vara. Isso, para mim, é muito mais útil e mais objetivo, né, do que você simplesmente comparar números, né? E o mais importante, que essas ferramentas de gestão, elas, vamos dizer, elas são justas com o magistrado, porque o mesmo painel que o corregedor tem no gabinete traz as mesmíssimas informações que o magistrado está vendo na sua própria vara. Então, o magistrado, ele, como primeiro responsável pela gestão da sua vara, ele tem acesso às mesmas informações que o corregedor tem, né, e pode, por isso, transformar esse processo de correição num processo permanente, né? E aí também, para que não pareça que eu sou um fanático por corregedoria, né? Correição nós devemos encarar, né, naquela perspectiva não de... muitas pessoas associam a palavra correição ou corregedora ao ato de corrigir. E, na verdade, a expressão vem de correger, né? Administrar, conduzir. E eu acho que esse deve ser o verdadeiro norte da atividade correcional. Eu queria explorar um pouco mais as estatísticas. Vamos lá. Logo depois da edição da Reforma Trabalhista, né, a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, mais precisamente a partir de novembro de 2017, quando ela entra em vigência, né, houve uma queda acentuada no número de casos novos no primeiro grau, que foi seguida de um leve acréscimo num momento posterior, e num terceiro momento eu tive uma estabilização que importou na redução de 25% do volume em comparação ao meu ponto de partida original, né? Por sua vez, no segundo grau, houve um acréscimo de volume na chegada de novos casos, né? Que é estatisticamente significativo nos TRTs da Bahia, do Ceará, do Paraná, no TRT de São Paulo, Campinas, né, o TRT do interior, e do Mato Grosso do Sul, além do caso excepcional do Maranhão, que a variação foi superior a 100% em relação ao momento precedente, né? Com esses dados na cabeça, ou seja, redução de 25% no primeiro grau, acréscimo no segundo grau, mas um acréscimo que ele é estatisticamente significativo em alguns lugares e em outros nem tanto. Qual é a sua avaliação do impacto da reforma trabalhista na Justiça do Trabalho? Então, vamos falar sobre o aspecto puramente estatístico, né? Quer dizer, essa redução no número de novas ações ajuizadas, ela teve uma repercussão interessante na medida em que propiciou à magistratura de primeiro grau uma janela de oportunidade, um tempo para se dedicar aos acervos de processos com sentenças a proferir. Nós tínhamos, no final de 2017, 1.800.000 sentenças a serem prolatadas. Esse número agora, em julho de 2019, está em 977 mil, uma redução de quase 50%. Né? E aí eu sempre faço essa observação que me parece muito importante, né? Não foi a reforma que fez cair o número de sentenças a serem prolatadas, foi o trabalho de juízes e juízes, porque as sentenças não se fazem sozinhas. Não é? Claro. Agora, com essa redução e com esse impacto no acervo de sentenças a prolatar, nós tivemos também a solução de casos mais antigos, né? Com discussões mais complexas e, consequentemente, gerou mais recursos.
E os tribunais, então, passaram a receber um número, em média, consideravelmente maior de recursos ordinários, mas também com uma perspectiva, esse aumento com uma perspectiva limitada no tempo, né? A tendência do sistema como um todo é equalizar, né? Nós já percebemos, por exemplo, o Tribunal da 14ª Região, da 21ª e alguns outros tribunais de pequeno porte com o crescimento negativo no número de recursos ordinários. Agora, há casos excepcionais, né? Você mencionou o caso do Maranhão. O que nós apuramos durante a correção foi realmente surpreendente, né? De fato, eles tiveram um incremento de 100% no número de recursos ordinários recebidos. É uma coisa assim, extraordinária e fora de todo o padrão de qualquer tribunal regional do trabalho. Mas o que nós apuramos é que, dentre outros fatores, o mais impactante foi um determinado município em que o advogado ajuizou ações em nome de todos os servidores daquele município, e como a discussão envolvia o risco de questionamento quanto à competência da Justiça do Trabalho, matéria pendente de julgamento à época no Supremo, ele ajuizou 2 ações por servidor. E isso teve um impacto extraordinário na estatística, né? De novo, voltando àquele ponto, né? Quer dizer, números eles são importantes, mas nós temos que entender o que está por trás desses números. Tá? Agora, de um modo geral, os tribunais que tiveram um aumento expressivo no número de recursos ordinários interpostos, o fator fundamental é esse, um incremento na produtividade do primeiro grau realmente significativo, potencializado, claro, pela redução do número de novas ações ajuizadas, mas isso também é interessante mencionar que, de um modo geral, o segundo grau conseguiu absorver bem essa demanda, né? Temos aqui e acolá processos que extrapolam o prazo da corregedoria, estabelecido pela corregedoria, de 180 dias para prolatar um acórdão, e aí o corregedor tem que fazer o ofíciozinho, pedir ao colega uma atenção, etc. Mas não há, assim, um risco de um colapso em qualquer um desses tribunais. Parece que de todos eles, só um fez uma convocação, mas uma convocação de um juiz por turma para prestar auxílio ao tribunal. Mas eu tenho, inclusive, quando o assunto surge, aconselhado os tribunais a aguardarem, né? Não deslocarem os juízes de primeiro grau da sua função, sob pena de nós perdermos exatamente todo o ganho que tivemos até aqui com a eliminação desse acervo de sentenças a prolatar. E também tenho insistido muito, né, que nós precisamos incrementar os esforços para diminuir o interstício entre audiências, né? Por mais que a sua vara esteja rigorosamente em dia, pouquíssimas sentenças a prolatar, se a parte, como em 60% dos casos, vem buscar verbas rescisórias, se ela ingressa com essa reclamação e tem a notícia de que a audiência de instrução dela foi adiada para daqui a 8 meses, ela não vai ficar satisfeita, e ela tem toda a razão de não ficar satisfeita, né? Então nós precisamos também trabalhar na questão dos prazos para as audiências e muito particularmente na execução. A execução é o grande desafio do Poder Judiciário, todos os ramos sofrem. Segundo um colega nosso do Rio Grande do Sul, o único ramo que não sofre com a execução é a Justiça Militar, porque lá a execução
consideravelmente mais simples do que a nossa, né? O réu não tem nem como fugir, já está no quartel, mas é importantíssimo que nós utilizemos as ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição. São 13 ferramentas de última geração, né? O Simba é uma ferramenta que nós compartilhamos com o Ministério Público Federal, que eles usam para combate à lavagem de dinheiro, né? O nosso bom e velho Bacenjude, agora facilitado com o acréscimo da ferramenta SAB, né? Que evita a repetição de atos meramente burocráticos, tem nos ajudado muito. E eu também tive a felicidade de constatar nas visitas aos núcleos especializados em pesquisa patrimonial. O uso da inteligência está se tornando refinadíssimo no seu trabalho e tem proporcionado resultados muito interessantes. Recentemente, no Acre, Tribunal Regional de Rondônia, um único colega, que é o coordenador e único membro do núcleo, levou a cabo uma execução extraordinária por meio da utilização, da combinação dessas ferramentas. Conseguiu localizar uma fazenda escondida no meio da floresta amazônica, né? O fazendeiro havia desfeito a estrada que ia até a sua fazenda e plantou vegetação nativa para que a frente da fazenda ficasse disfarçada, e com drones e, enfim, todo um aparato, descobriram exatamente onde estava a propriedade e fizeram a penhora. Então, eu tenho muita confiança nesse entusiasmo, nesse compromisso, como você ressaltou, da maioria dos nossos colegas com a efetividade da sua atuação. Antes de eu explorar um pouco mais a execução, eu queria falar sobre sentença. Né? O TRT do Rio de Janeiro, né, tem 20%, prolata 20% das suas sentenças de forma líquida. Né? Aliás, é o maior percentual entre os tribunais de grande porte. É verdade. Né? Mas ainda assim, ainda sendo o maior entre os tribunais de grande porte, ele está muito longe dos TRTs do Pará, de Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, que proferem mais de 80% de suas sentenças de forma líquida. O que eles fazem de diferente? Né? O que tem naquela terra que faz com que isso seja possível? Claro, a movimentação processual é menor nesses tribunais, embora o Pará seja um tribunal de médio porte, né? E eu vou começar exatamente pelo Tribunal da 8ª Região. Houve ali a decisão de transformar uma cultura, né? Pela nossa formação, desde a universidade, nós não somos formados em direito, nós somos formados em litígio, né? E nós nos limitamos à questão jurídica. O auge, o ápice da nossa atividade é a prolação da sentença, né, com doutrina estrangeira, aquela peça assim que dá orgulho ver, né, que merece a publicação numa revista de circulação planetária. Mas, até aí, nenhuma alteração se produziu na realidade daquela pessoa que veio reclamar reparação de um direito lesado, né? O nosso ofício só se esgota no momento em que aquele comando se converte em uma indenização, em uma obrigação de fazer cumprida, enfim, em algo que realmente impacte aquela realidade e restabeleça a justiça na relação entre as partes.
Mas parece que alguns dos nossos colegas não se sensibilizaram com isso, né? Então, há muita delegação, né? Claro que é dever do Estado proporcionar ao magistrado todo o auxílio que puder proporcionar e que ele precisar para cumprir bem as suas obrigações, mas executar é uma obrigação do magistrado. Claro que com o auxílio do contador, com o auxílio dos assistentes, mas a obrigação é do magistrado. O magistrado não pode abrir mão desse poder, dever de dar efetividade à sua execução. Nós não podemos ter tão pouco apreço pelo nosso próprio trabalho, porque afinal de contas a coisa julgada resultou do meu trabalho e daqueles que me antecederam na vara, né? A ponto, por exemplo, de encerrar uma execução com uma aplicação de uma prescrição intercorrente sem sequer esgotar os meios de busca patrimonial, né? Nós temos que valorizar a coisa julgada, nós temos que valorizar a justiça do trabalho. E, acima de tudo, temos que buscar o resultado efetivo para que as pessoas levem a justiça do trabalho a sério, né? Então, na 8ª região, eles, num determinado momento, tomaram esse desafio de mudar a cultura da justiça do trabalho e passaram a produzir essas sentenças líquidas de forma a dar maior efetividade na execução e chegaram a algumas conclusões interessantíssimas. Primeiro, o óbvio, né? A sentença líquida, ela, de saída, diminui a tramitação processual, em média, em 190 dias, que é o prazo necessário à liquidação, sem contar as possíveis intercorrências, um recurso, um agravo de petição, um recurso de revista para o TST, né? Isso pode retardar a marcha processual enormemente. Segundo, as partes passaram a fazer mais acordos, né? E o exemplo que me deram foi o seguinte: olha, se a empresa é condenada ao pagamento de 600 horas extras, ela recorre. São 600 horas extras. E ela não tem a menor ideia do que isso significa. Agora, se a parte é condenada a pagar 600 horas extras, correspondentes a R$ 30.200, a parte vai fazer conta, né? E vai ver, bom, quanto é que eu vou gastar para levar esse recurso até o TST? Vamos sentar, então, e vamos fazer um acordo. Então, houve uma repercussão significativa no número de acordos celebrados. E é interessante, sim, e claro, um investimento nos meios tecnológicos e na qualificação de magistrados e servidores para que estejam capacitados a entregar uma sentença líquida. E uma outra premissa muito importante, né? Processo que sobe à esfera recursal com sentença líquida volta com acórdão líquido, porque senão fica desigual. O senhor está falando música para os ouvidos. Mas eu disse isso aqui no tribunal, na reunião que tive com os desembargadores, né? Não é possível que o juiz se esforce tanto para fazer a sentença líquida e o tribunal altere um parâmetro qualquer da condenação. Não, eu reduzo em 10 minutos a jornada de trabalho e devolvo para o doutor Fragale lá calcular de novo. O seu sentimento vai ser de retrabalho, né? Então, reconheço, isso pressupõe que os tribunais invistam numa estrutura mínima de apoio aos gabinetes desembargadores. Com certeza, né?
Mas eu confio e acredito na possibilidade de implantação de um modelo como esse, porque, primeiro, já está implementado em alguns tribunais que você indicou, e há algumas experiências aqui mesmo, no estado do Rio de Janeiro. Eu conversava com um colega, magistrado de primeiro grau, que ele me disse: olha, a minha primeira providência foi garantir treinamento em cálculo para todos os servidores da vara. Não importa a função que eles executam, eles precisam entender como se calcula uma sentença, né? Então, muitas vezes o argumento da falta de pessoal, da falta de servidores para determinadas funções, ele não leva em consideração a necessidade de nós pensarmos fora da caixinha, de nós buscarmos identificar servidores que estão hoje em atividades meio e que possam ser aproveitados no apoio à atividade fim. Ainda nessa linha da estatística, né? Quando a gente olha o prazo médio do ajuizamento até o arquivamento definitivo por os últimos 3 anos, que é um gráfico que está disponível na página da Corregedoria, nós somos surpreendidos por uma linha flat, né? Uma linha quase super estável em torno dos 1000 dias. Entretanto, quando examinamos apenas os últimos 12 meses, né, o prazo médio pula para quase 2.100 dias, ou seja, 5 anos e meio. Só na execução, o prazo médio é de quase 4 anos. Eu sei que o senhor já falou um pouco das ferramentas tecnológicas, dos esforços que a gente pode fazer, mas eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor tem visto nas correições que tem sido feito para dar efetividade à execução. Bom, é importante observar que há um impacto nessas estatísticas do último ano decorrente exatamente do fenômeno que eu mencionei, da tentativa de dar vencimento aos processos mais antigos. Os prazos são computados pelo nosso sistema no momento em que o processo é concluído. Então, se você conclui um processo mais antigo, como deve ser, isso, num primeiro momento, impacta a sua estatística para pior. Tá? Se você tem um processo tramitando há 3.000 dias na sua vara e você não concluiu, o seu prazo está ótimo. Na hora que você conclui esse processo, que você executa, enfim, arquiva definitivamente, aí o prazo de 3.000 dias é integrado na base de cálculo do seu tempo médio. Então, em parte, há o impacto do julgamento dos casos mais antigos pelas varas. Mas, como eu dizia antes, nós ainda temos uma grande dificuldade em dar a efetividade necessária à execução. Não é? Eu acredito muito no caminho dos núcleos de pesquisa patrimonial, não que eles vão constituir a solução para todos os problemas. Na verdade, esses núcleos nem têm essa finalidade e nem a capacidade de se encarregar da execução de todos os processos de todas as varas. Mas aqueles casos mais difíceis, que demandam mais conhecimento especializado, seguramente o núcleo pode dar uma ajuda significativa e, a partir das pesquisas, formar um banco de pesquisas que auxiliem as varas
né? Ao invés de cada uma das varas ter que fazer o mesmo caminho árduo para identificar uma cadeia societária, né? É importante que esses bancos, que esse conhecimento possa ser disseminado com as varas. Também os núcleos funcionam exatamente como elementos de disseminação do uso das ferramentas. O que eu percebo até agora, Fragale, com toda a sinceridade, né, nós precisamos realmente investir muito em qualificação, em treinamento do uso dessas ferramentas de execução e, sobretudo, na implantação de uma cultura que privilegia a inteligência na execução, porque ainda há um grande desconhecimento de todas essas ferramentas, né? Eu dizia há pouco, a nossa cultura é muito voltada para a trajetória até a aprovação da sentença. Nós nos preocupamos bastante com isso. Agora, o que acontece depois da sentença não são todos os colegas que estão ali, vamos dizer, atentos o quanto precisariam estar para a necessidade de dar efetividade. Mas a experiência dos núcleos tem demonstrado que há sim a possibilidade de se caminhar a passos até largos, né, nesse sentido que nós esperamos. Uma execução que demora 2 ou 3 mil dias, sem sombra de dúvidas, ela gera uma frustração da parte e do próprio magistrado. Claro. Né? Nós temos buscado, na corregedoria, estimular também a troca de informações entre os próprios magistrados. Nós estamos com a página Wiki já quase completamente desenvolvida para que se possa trocar experiências adquiridas no manuseio dessas ferramentas. E essa troca de experiências, essa troca horizontal, ela também é muito importante, né? Claro, os cursos são importantes, trazer especialistas, como recentemente se fez também em Brasília, o Núcleo de Efetividade de Execução, em parceria com outras instituições, trouxe uma pessoa que celebrou uma delação premiada e, como parte do acerto com o Ministério Público, ela se comprometeu a contar como é que se faz, como é que funciona o processo de lavagem de dinheiro, né? É sempre muito bem-vindo, são bem-vindas essas informações que vêm de fora, mas a troca de informações horizontal ela é extremamente importante. Eu fui alertado pelo conselheiro Luciano Frota, né, para o fato de que alguns juízes recebiam as respostas das consultas ao Bacenjude com a informação de que fora localizado o valor de 0,01 centavo na conta. Em face disso, a maior parte dos juízes, eu confesso que eu faria a mesma coisa, se desinteressavam em buscar outro meio, outro bem que pudesse assegurar a dívida. Mas o que ele alertava é que se descobriu que esse valor 0,01 é uma espécie de código adotado entre as instituições financeiras quando aquele correntista tem a sua riqueza investida em outros títulos, né, que não são quantificáveis naquele momento. Então, tem ações na bolsa, tem plano previdenciário, enfim, vários outros valores
mas como naquele momento não podem ser traduzidos em expressão pecuniária, atribui-se o valor de 1 centavo. Né? A partir daí, então, os juízes começaram, ao receber essa resposta, a oficiar a instituição para que a instituição dissesse que outros valores, que outros aplicativos, outras aplicações, que outras riquezas, outros bens estariam ali disponíveis, vinculados àquela conta corrente. Quer dizer, uma informação simples, mas que... Ou seja, é ter a percepção de que o nosso trabalho é um trabalho coletivo, né? Fundamentalmente, né? Fundamentalmente. E assim, isso funciona, obviamente, para a execução, mas funciona para o cumprimento da nossa missão institucional, né? A missão do seu trabalho é uma missão tremendamente transformadora. Eu recentemente estava revisitando lá o Tratado de Versalhes, quando foi criada a OIT, e impressionante, lá na conferência que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, os países já estabeleciam que a paz duradoura pressupõe a justiça social. Né? Quer dizer, um ensinamento tão antigo e tão atual, né? E nós só vamos alcançar esse objetivo se nós nos conscientizarmos da necessidade de uma construção coletiva dessa realidade. A gente está caminhando para o fim, eu queria lhe fazer uma penúltima pergunta. Vamos lá. Né, falando especificamente sobre conciliações. Né, até porque as conciliações são apresentadas como uma espécie de caminho fácil para encurtamento dos prazos, para achar uma solução que resolva o nosso problema do tempo. Né? Nos últimos anos, as conciliações, o índice de conciliação vem decrescendo. Em 2017, ele ficou em 45,8%, em 2018 ele ficou em 43,7%, e em 2019 elas estão em 42,3%. Em outras palavras, o que a gente está observando é uma redução de aproximadamente 4 pontos percentuais, muito embora a meta estabelecida pelo CNJ fale justamente em aumentar o índice de conciliação em 2% por unidade jurisdicional. Eu diria que tem aqui um descompasso evidente entre meta e resultado. O que a gente precisa rever? A meta ou as nossas práticas? Né? Será que a gente não precisa rever, inclusive, o nosso discurso que sustenta que a conciliação está no nosso DNA, que a conciliação faz parte da nossa história, que sempre fizemos isso e justamente por conta dessa trajetória nós sabemos fazer conciliação quando os números parecem estar mostrando que a gente não está fazendo tão bem assim? Veja, Fragali, na verdade, o princípio conciliatório, ele está, eu acredito que esteja no DNA do seu trabalho, porque nós estamos lidando com o fenômeno social, né? Nós temos ali uma necessidade que demanda uma solução premente, né? Como eu disse, mais de 60% das ações tratam de verbas rescisórias, e claro, desde que seja uma conciliação que efetivamente assegure um resultado digno para aquele processo, né? Eu não tenho dúvida em sustentar que sim, nós devemos sempre estimular as partes a buscarem o caminho da conciliação. Agora, essa queda nos percentuais de conciliação no seu trabalho tem sido justificada de norte a sul do país, todos os tribunais por onde passei, pela situação de crise que o país atravessa. Né? Claro, há empresas, ou instituições, ou setores da economia que vão muito bem, né? O setor financeiro é um deles, quer dizer, não há falar em crise que justifique a redução dos índices de conciliação nesse setor, mas há, de fato,
outros setores que têm enfrentado dificuldades. Não podemos esquecer que mais de 70% dos empregos no Brasil são gerados por pequenas e médias empresas, né? Agora, com relação à meta, eu não tenho dúvida, e tenho ressaltado isso inclusive nas correções que tenho feito, né? Essa expectativa de que se incremente em 2% a conciliação até 2020, né? Não só ela não é realista, como ela tem criado tremendas injustiças, né? Porque essa essa meta foi inserida em 2014 ou 2015, né? Com o compromisso de aumentar 2% a cada ano, né? Então, o tribunal que em 2014 conciliava pouco vem batendo a meta todos os anos. Ao passo que um tribunal que já conciliava muito não tem a menor condição. Eu estive em tribunais para os quais a meta aplicável a se seguir a literalidade da previsão do CNJ seria a meta de 58% de conciliação. Não tem como, né? Sobretudo nessas circunstâncias. Mas foi introduzida recentemente, no ano passado, uma cláusula, vamos dizer, de barreira, que limitou a 48%, que ainda assim é um percentual bem elevado. Tem tribunais que têm alcançado essa conciliação, esse índice de conciliação. Eu, como disse, eu sou sem dúvida favorável à conciliação. Eu acredito mesmo que o juiz do trabalho sabe conciliar, que o juiz do trabalho tem uma capacidade de compreender os conflitos sociais que nenhum outro juiz tem, mas não penso que a solução, que a conciliação, né, também seja um ideal a ser perseguido a qualquer custo, que aí nós corremos o risco, né, de consagrar soluções injustas, inconstitucionais, né, impondo, na verdade, renúncia de parte a parte, né, a direitos irrenunciáveis. Então, acredito que nós devemos continuar perseguindo a eficiência nas tentativas de mediação e conciliação, mas sempre tendo em vista os parâmetros necessários à proteção daquela parcela irrenunciável de direitos que não pode ser esquecida. Temos que evitar a conciliação adjudicatória. Pronto, gostei. Vou absorver com direitos autorais essa expressão. Viu? Ministro, uma importante preocupação que tem surgido e que o senhor tem consignado nas atas das correições é com a distribuição de gênero em cargos de direção e administração, né, reivindicando uma maior presença feminina. É uma tentativa de romper com o chamado teto de vidro, que limita as possibilidades de progressão funcional das mulheres. Nas suas atas, esse registro passou a ser feito, evidenciando tribunais com baixíssima presença feminina em tais posições. Né? Dos 17, enfim, o senhor já me corrigiu, disse que são 22. Então, o que talvez tenha levado ao equívoco são 17 atas publicadas e disponibilizadas correto. No site. Das 17 atas que eu pude examinar, né, um tribunal está no quartil inferior a 25%, 13 no quartil entre 25% e 50%, e apenas 3 no quartil 50% a 75%. Obviamente não tem ninguém
no quartil superior de 75%. Na verdade, porque os quartis acabam também induzindo uma falsa percepção. Como 13 estão entre 25 e 50, a gente fica com uma imagem larga, quando na verdade eles estão muito mais próximos da parte inferior do que da parte superior do quartil. A oscilação que a gente encontra é uma oscilação que vai de 18% no tribunal que tem o menor índice de presença feminina a 57% no maior índice de presença feminina, com um percentual médio de 40%. A pergunta que eu lhe faço, recuperando inclusive a sua fala inicial quando o senhor disse dos comitês que estão sendo instalados, dos esforços que estão sendo feitos, o que nós podemos fazer para melhorar essa participação, para modificar esse quadro? Bom, em primeiro lugar, reconhecer que a diversidade traz riqueza e não prejuízo, né? É muito interessante, eu observei nas visitas aos tribunais, como eu disse no início, né, nós temos que sempre procurar dar um tempero aos números a partir da constatação da realidade que originou esse dado estatístico. Os tribunais que têm um equilíbrio na sua composição entre desembargadores e desembargadoras, eles tendem a ter um desempenho melhor no que diz respeito às funções de confiança de servidores e servidoras também. O Rio de Janeiro é uma exceção, porque nós temos, se não me engano, 38% de mulheres no tribunal, mas os cargos de confiança estão distribuídos de forma bem equitativa e até em certas situações, como por exemplo nos gabinetes, favoráveis às mulheres. Aliás, essa é outra observação tão interessante. Em diversos tribunais, na grande maioria, ainda que se observe um desequilíbrio em favor dos servidores das funções de confiança na área administrativa, nos gabinetes sempre temos predominância feminina. Né? O que me parece justificável, né, ou pelo menos explicável, pelo fato já conhecido de que as mulheres têm mais tempo de estudo, de investimento em formação do que os homens. Né? E ainda assim, em média, recebem uma remuneração bastante inferior à dos homens pelo exercício das mesmas tarefas no setor privado. Mas essa realidade ainda prevalecente na nossa justiça do trabalho, na maior parte dos tribunais, primeiro, de predominância masculina nas funções de confiança. Segundo, em alguns tribunais, dificuldade de acesso aos cursos de formação de gestores. Não é? Há tribunais que, ao propiciar esses cursos, fazem cursos estritamente presenciais e, às vezes, tribunais que têm várias unidades distribuídas no interior do Estado. Né? E exatamente pelo padrão familiar centrado, né, na figura masculina, as servidoras têm dificuldade de se deslocar e passam a semana no tribunal. Né? A partir dessas considerações, dessas observações, alguns tribunais já começaram a buscar alcançar, a diversificar o público que frequenta os seus cursos, seja por atividades de ensino à distância, seja por atividades itinerantes. Né? Mas eu me recordo, sabe, Fragali, quando se pergunta o que nós podemos fazer para melhorar essa questão de equilíbrio de gênero, eu me lembro da minha filha. Minha filha tem 25 anos, é mestrando em filosofia, né? E um dia, eu muito entusiasmado, falando com ela, disse, olha, porque nós precisamos empoderar as mulheres, e ela me perguntou secamente, quem você pensa que é
para dizer que pode me dar poder. O que você tem que fazer é reconhecer a minha competência e não se interpor no meu caminho. Eu acho, então, que o que nós podemos fazer é retirar os obstáculos, é combater os estigmas. E aqui me permita até uma observação importante em relação ao tribunal aqui do Rio. Eu constatei que aqui há pelo menos uma agente de segurança, deve ter várias, mas eu conversei com uma na minha estada aqui. No Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, a diretora e a vice-diretora de segurança são mulheres. Então, nós precisamos também combater a estigmatização, quer dizer, segurança só pode ser homem, o diretor-geral e não a diretora-geral, enfim. E nós precisamos reconhecer, tantas vezes a gente esbarra com o discurso da meritocracia, que em diversas situações merece crítica, porque falar em meritocracia num país onde uma grande parte da população não tem acesso aos estágios mais elementares da formação educacional é muito complicado. Mas se estamos num ambiente em que todos foram aprovados no concurso, ingressaram e se habilitaram para o exercício das suas funções, não há razão para nós dificultarmos, como eu disse, ainda que inconscientemente, ou ainda que pela falta de consciência das dificuldades que se interpõem na construção da trajetória profissional das mulheres, nós não podemos simplesmente permitir que esse padrão de comportamento se reproduza sem uma atividade proativa, ainda que seja para reconhecer e não sem a pretensão de empoderar o que quer que seja. O senhor fez vários acenos ao Tribunal do Rio nessa sua última fala, E eu queria caminhar para o fim, lembrando seu antecessor na corregedoria, o ministro Renato de Lacerda Paiva, concluía as atas de correição citando o ministro Orlando Teixeira da Costa, que dizia ser a correição uma pedagogia, que o ministro corregedor devia ser a um só tempo provedor, verificador e emendador. Para prover, o corregedor deve saber prever, para verificar deve ter experiência do órgão sobre verificação, para emendar deve agir como um verdadeiro orientador. Essa é a fala do ministro Orlando Teixeira da Costa. A função corregedora, dizia o ilustre ministro Orlando, deve prescindir de medidas coercitivas e punitivas usadas normalmente na organização e no ordenamento de uma instituição judiciária, para valer-se da persuasão e da sugestão como meios excepcionais que operam pela força da autoridade em contraposição à autoridade da força. A correição do Rio está em pleno andamento. Amanhã vai haver a leitura da ata, mas eu não poderia deixar de indagar, além dos acenos que o senhor já fez, se é possível antecipar algumas orientações do que deve fazer a magistratura fluminense, para que ela se torne melhor, para que ela se torne mais efetiva. Qual seria a sua palavra prospectiva para o TRT do Rio de Janeiro? Fragalho, olha, como eu tenho feito em todos os tribunais, e preciso fazer aqui também, e farei amanhã na leitura da ata, eu sempre faço uma pequena apresentação didática, porque muitas das pessoas que comparecem para assistir a leitura da ata são advogados, servidores, às vezes a imprensa comparece também. Então, para que a leitura da ata não fique só aquele ato formal, eu faço uma brevíssima apresentação, e tenho sempre ressaltado que a magistratura do trabalho, e isso se aplica ao TRT do Rio de Janeiro, tem
demonstrado um empenho, um compromisso com um ideal de instituição assim, irredarguível. Nós temos encontrar, eu tive a oportunidade de encontrar aqui juízes, juízas, desembargadores e desembargadoras que realmente amam o que fazem e têm feito com muita competência, né? Temos desafios. Temos o desafio da carência de servidores, porque a Emenda Constitucional 95 não permite o preenchimento das vagas abertas por força de aposentadoria. Temos o desafio da carência de magistrados, né? O quadro hoje está defasado em 28 juízes substitutos, se eu não me equivoco. Temos a carência do corte orçamentário profundo que virá para o ano que vem, mas, felizmente, estamos muito bem aparelhados tecnologicamente e já demonstramos que somos, sim, capazes de dar uma resposta à sociedade, tanto no que diz respeito à celeridade da tramitação processual, quanto nessa atuação do que eu costumo chamar de dimensão cidadã da magistratura, não é? Essa atividade de responsabilidade social, de conscientização, de parceria com outros entes públicos e privados para levar à sociedade uma contribuição estruturante no que diz respeito à nossa área de especialidade, né? Sobretudo num país tão carente de correta implementação de políticas públicas, a contribuição da magistratura vem, sim, muito a calhar. Agora, como já antecipei, estou recomendando e pedindo, por intermédio da Corregedoria Regional, que magistrados e magistradas de primeiro grau mantenham o elan. Não vai ser fácil, nós vamos ter um ano difícil, mas que continuem buscando manter a sua produtividade e que, particularmente, prestem bastante atenção aos prazos, aos interstícios entre audiências, né? Que façam o possível. Claro, nós reconhecemos, todos temos limitações porque somos seres humanos, mas é possível, pelos dados de que disponho, encurtar os prazos, sobretudo para designação da primeira audiência, encerramento da instrução. Também estou recomendando uma atenção especial à execução e, nesse aspecto particular, não só nesse, mas também nesse, estou, Fragale, recomendando que o tribunal, em parceria com a escola, se empenhe em oferecer a magistrados e magistradas os cursos de formação necessários para um melhor desempenho, tanto na administração das unidades judiciárias, quanto especificamente na execução. Agora, não basta a escola oferecer, porque eu constatei aqui que a escola é muito atuante, ela oferece uma carga horária extensa aos magistrados e magistradas, e isso tem um custo ao erário, não é? Quer dizer, o magistrado não se interessar, não se beneficiar dessa formação e, por consequência, não se aparelhar para prestar uma melhor jurisdição, é como o médico que deixa de estudar porque já, enfim, construiu a sua vida, tem lá o seu consultório. Eu não quero me consultar com um médico como esse. Quando vou consultar o médico, eu procuro provocar alguns assuntos para ter a certeza de que ele está em dia com a última pesquisa publicada, tá?
E nós, magistrados, nós precisamos estar conscientes de que o processo de formação continuada é para toda a vida. Eu não posso restringir o meu interesse nas atividades da escola aquele período do vitaliciamento ou aquele outro no outro extremo quando eu estiver chegando no 5º para promoção. Então, aí eu peço uma atenção muito especial da magistratura de 1º e 2º graus à necessidade de frequentar os cursos oferecidos pela escola judicial. E uma outra, dentre outras propostas de adequação de instrumentos normativos a algumas normas que foram atualizadas pelo CSJT e que ainda não foram atualizadas na região, mas uma se destaca, que é aquela pertinente à reunião de execuções. Não é? A nossa regulamentação, aprovada na gestão do meu antecessor, ela trata de requisitos muito específicos para a adoção dos planos especiais de pagamento, né? E o ato do TRT do Rio de Janeiro não está exatamente coincidente, inclusive no que diz respeito ao prazo, que aqui adota-se um prazo mais elástico do que no ato da Corregedoria Geral. Então, eu também recomendei ao tribunal que proceda essa adequação, mas nós precisamos falar a mesma língua em todo o país, sem prejuízo da criação de um grupo de trabalho que eu já estou decidido a criar, que vai procurar aurir nas experiências dos tribunais os resultados alcançados até aqui com esses planos. Não é? Claro, aquilo que for benéfico, aquilo que realmente resultar em maior efetividade, em satisfação do crédito, não há nenhuma dificuldade em incorporar essa regulamentação, mas eu quero ter a oportunidade de, a partir do trabalho desse grupo, conhecer mais profundamente a realidade da experiência do Tribunal do Rio de Janeiro e de outros tribunais regionais. Mas, imediatamente, e o presidente Martins se pôs plenamente de acordo, a recomendação no sentido de proceder à adequação ao ato da Corregedoria Geral. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Procuramos, ao longo desse papo com o ministro Lélio Bentes Correia, conhecer um pouco mais do trabalho da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e, com base em suas estatísticas e nas atas de correição passadas, refletir sobre o sistema de justiça trabalhista brasileiro. Para onde caminha a justiça do trabalho, quais são seus desafios, seus impasses e suas experiências exitosas. Nesse sentido, Direito nos Tímpanos quis dar uma contribuição para o debate sobre a resolução de conflitos trabalhistas e, por conta disso, eu gostaria de agradecer ao ministro Lélio por sua participação e registrar o convite para voltar, sempre que quiser, e prolongar esse papo com qualquer outro assunto. Muito obrigado. Obrigado ainda e, sobretudo, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui e pôde assim conhecer um pouco mais sobre a Justiça do Trabalho. É hora de dizermos até breve, até o próximo Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de informação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma hora.